Ó, como eu vou explicar isso? James Webb, satélite, telescópio, espelho, Sol. James Webb, órbita L1, L3. Isso! Uau! Nossa! Não acredito que eu consegui. Meu Ponto Deus! de Vamos Lagrange. falar sobre a órbita do James Webb, que é o ponto de Lagrange. Vamos falar sobre o ponto de Lagrange. Eu sou o Rubinho Astrofísico, se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Durante um último vídeo que eu falei sobre James Webb aqui, fizeram uma pergunta que eu achei muito boa, que é a seguinte: como eu posso estar num ponto estável se eu tenho um planeta e um Sol de um lado e nada do outro? Como assim um ponto estável? Eu não estou entendendo nada. Ou seja, queria saber por que o James Webb está estável no seu famoso ponto de Lagrange. Eu achei essa pergunta muito boa, eu falei, merece um vídeo. Ou como Iberê fala, eu vou responder no final. Só que eu não vou responder no final, vou responder agora. No meio. Durante. Então hoje vamos falar sobre os famosos pontos de Lagrange. Bora pro vídeo. Pontos lagrangianos ou pontos librianos, e esse nome librianos eu acho que é um nome melhor, porque a gente lembra de Libra, balança, equilíbrio, sacou? Mas eles nada mais são do que pontos de equilíbrio espacial da órbita de um planeta. Se a gente tem um planeta andando em torno de uma estrela, obviamente a gente vai ter aí forças gravitacionais agindo, tanto no planeta quanto na estrela. Não só nesses dois corpos, como a gente vai sentir essas forças gravitacionais em todo o espaço. Como existem várias forças gravitacionais agindo em alguns pontos nesse espaço, a gente vai ter um certo equilíbrio instável ou equilíbrio estável de forças. Pensa assim, se você está lá na sua cama deitado no meio da cama, você vai ver que se você for brincar de colocar bolinhas de gude em torno de você, você vai ver que em alguns pontos essas bolinhas vão ficar paradas, outros pontos elas vão acabar caindo em você, elas vão descer para você. Esses são os pontos estáveis ou instáveis. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, uma canequinha aqui, minha caneca do Astronova, repara só, se eu colocar a bolinha aqui, eu estou num ponto de equilíbrio, porque a bolinha está parada e ela está num ponto de equilíbrio estável, porque é meio difícil ela sair desse ponto, não é tão simples. Se eu pegar a caneca e virar e colocar a bolinha aqui, eu vou ter outro ponto de equilíbrio. Ó, ela ficou paradinha. Mas é um ponto de equilíbrio instável. Qualquer balançadinha que eu der, ó, ela já vai sair. Então, para ficar mais fácil, pôs uma bolinha lá, ficou parada, ficou fácil dela sair dali, qualquer topzinha ela sai, ela tá no ponto de equilíbrio instável. Pôs a bolinha lá, é difícil de ela sair, ela tá como se fosse num vale. Qualquer atitude tentar tirar ela do lugar parece que faz ela voltar para aquele ponto, então ela está num ponto de equilíbrio estável. Beleza, mas vamos voltar para os pontos de Lagrange. Bom, como eu falei, quando tem um corpo, um planeta percorrendo aí, fazendo uma órbita em torno de uma estrela, a gente vai ter pontos de equilíbrios também. Esses pontos de equilíbrios ficaram conhecidos como pontos de Lagrange. Ao todo, a gente tem 5 pontos de Lagrange conhecidos, né? O L1, L2, L3, L4, adivinha qual é o nome do último? L5. E eles foram descobertos por Louis Lagrange e Leonhard Euler. É o nome de Euler, né? Mas se eu não me engano, eu acho que a pronúncia é Euler. Eu acho que é Euler também. Se eu não me engano. Por causa da lei de Euler. Mas como faz para esses pontos serem pontos de equilíbrio de uma órbita de um planeta? Bom, a gente sempre gosta de usar o exemplo da cama, porque a cama ela lembra muito distorções gravitacionais. Imagina só, quando você senta no meio da sua cama, você distorce o espaço dela, o colchão afunda na sua direção. Então é como se ele criasse poços gravitacionais onde tem corpos de massa elevada na cama, tipo um gato subindo assim nas suas costas. Esses poços gravitacionais que são gerados pelos planetas ou pelas estrelas, então geram forças. Além disso, os planetas, quando eles estão orbitando em torno da estrela, a gente tem a famosa força centrípeta acontecendo, que vai gerar uma força gerando na direção do centro da órbita. Pensa aqui numa bolinha aqui com uma cordinha. Se eu tô com a bolinha aqui parada, olha só, se eu tô aqui com a bolinha parada, a bolinha fica para baixo, que ela desce. Agora o que acontece se eu giro a bolinha? Porque quando eu giro a bolinha, a gente gera uma força. Aqui a corda está servindo de força para puxar a bolinha aqui para o centro da órbita dela. No momento que eu tô girando essa bolinha, a gente vai ver que ela está realizando um certo número de forças e está num movimento estável. A gente tem uma força para cá, a gente tem a gravidade para baixo, mas eu tô ajudando ela aqui girando. Quando a gente tem um planeta orbitando uma estrela, a gente tem algo parecido com isso. A gente tem ele realizando essa força aqui para seguir nessa direção, mas a gravidade é como se fosse essa cordinha, puxa o planeta para perto da estrela. E aí eles ficam nesse cabo de guerra,
realizando esse movimento. Claro que quando a gente olha um planeta, não é uma coisa tão simples quanto a gente aprende no colégio, assim, coloca umas forças e acabou. As forças são muito mais complicadas. Eu poderia explicar melhor para vocês todas as forças que agem, mas eu acho que essa imagem ilustra melhor. Aí essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem das forças gravitacionais que estão interagindo assim entre o sistema Sol e Terra. Para ficar mais fácil visualizar, você pode imaginar essas forças interagindo como montanhas ou vales. Se você vai imaginar montanhas ou vales e pensar em colocar bolinhas de gude nessas montanhas ou vales, onde você acha que as bolinhas correriam, onde você acha que elas ficariam paradas? Se você colocar a bolinha num vale, ela vai ficar parada. Se você colocar ela numa montanha, ela vai ficar instável, mas vai ficar parada. Se você colocar entre a montanha e o vale, provavelmente ela vai cair no vale. É mais ou menos isso que a gente pensa quando a gente lança satélite. Se você pensar que essa imagem que vocês estão vendo das forças é o que está acontecendo lá fora, quando eu mando um satélite, eu penso que ele vai sofrer as forças que estão interagindo nessa imagem que vocês estão vendo aí. Portanto, se eu mandar um satélite e colocar ele num ambiente que está com uma interação com uma força, ou eu vou ter que colocar uma turbina para manter ele nessa posição, ou então eu vou deixar quieto e ele vai acabar caindo para algum ponto estável aí nessa órbita. Então agora faz de conta que você é o cientista que resolveu lançar o James Webb. Para onde você proporia para a gente colocar o James Webb? Olhando essa imagem, você vai propor com certeza um dos pontos de Lagrange, que é um ponto estável, para a gente ter o nosso satélite lá bonitinho, paradinho, sem fazer muita coisa. Mas perceba que seria legal se ele ficasse longe do Sol, porque a gente não quer interferência do Sol, já que ele é um telescópio infravermelho. Então eu poderia colocar um escudo e deixar ele sempre virado para o Sol enquanto eu observo o espaço. E aí, pensando nesses quesitos, você vai olhar essa imagem e com certeza você vai falar assim, eu colocaria no L2. Seria melhor para colocar o L2, ainda dá para colocar o meu escudo na frente. Então o cara que fez a pergunta pra gente tem que pensar que não é bem a ideia de que tem duas forças aqui puxando o satélite que está aqui, então ele deveria cair, esse ponto não pode ser estável, já que a gente não tem. Você tem que pensar que o satélite, assim como o planeta, ele está numa força centrípeta girando em torno da estrela. O que está mantendo, o que está sendo a cordinha que está segurando o satélite naquele ponto é a gravidade. Então se ele fica nesse ponto, apesar de ser um ponto instável, ele está bem colocado lá. O L2 dele é instável, qualquer coisinha ele cai. Por isso que ele tem que circular em torno do L2, que o ponto é pequenininho, mas os pontos estáveis não nos interessavam. Deu para entender melhor por que é bom colocar o James Webb no L2? De novo, se você tem dúvida, olha lá para aquela imagem 3D mais uma vez. Perceba que aquela imagem 3D ela tem uma representação das direções de onde a gente vai colocar a bolinha, ela vai acabar saindo. Imagina que você está colocando não satélites, sim bolinhas, ó, nessa região. Esses pontos Lagrange são interessantes porque muitos objetos, muito lixo espacial acaba se acumulando neles, porque são pontos estáveis, eles acabam caindo nessa direção e acaba ficando lá. Quando a gente coloca um satélite nesses pontos, como eu falei, é importante porque eles ficam paradinhos pra gente e a gente não precisa gastar muita energia para manter o satélite lá orbitando naquele ponto. Se a gente quer que um satélite orbite algum ponto, algum planeta, a gente precisa dar energia para ele ficar girando em torno desse planeta. Se ele está num ponto Lagrange, os planetas, o nosso próprio planeta Terra, nossas próprias forças que estão atuando, acabam meio que arrastando ele um pouco. Então a gente pode economizar em energia, em combustível. Deu para entender por que é interessante colocar o satélite nos pontos de Lagrange? Aproveita, se você gostou, comenta aqui embaixo se você sabia que era no L2 que o James Webb estava e se você sabia o porquê. Eu tenho certeza que muita gente sabia, mas só pra gente contabilizar aqui. Lembrando que pra gente continuar fazendo vídeos assim, explicando, respondendo as perguntas que vocês fazem aqui no nosso canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar like, compartilha com a família. O AstroTubers é feito por astrônomos profissionais e caso você queira que a gente continue o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então dá like ou contribui com qualquer valor que tocar no seu coração aqui para o nosso QR Code, olha que legal. E caso você queira patrocinar o nosso vídeo ou nosso e-mail, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais sobre James Webb e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Caso você se torne um membro do nosso canal, você pode participar aqui, além de participar de um grupo com a gente, e a gente mostra algumas imagens aqui dos nossos membros, ou faz algumas divulgações que eles pedem. Eu queria divulgar a imagem do Eurípides, que tirou uma foto lá do Ibirapuera, que é onde eu estou trabalhando. Agora os IPs estão florindo lá, estão lindos. E ele tirou uma belíssima foto, só não é mais bela porque faltou o planetário no fundo.